Hoje falaremos um pouco mais sobre o concreto. O que é o concreto, sua dosagem e como ela deve ser aplicada na obra para um custo melhor para a sua obra e também um outro fator, a segurança. Então, vamos puxar a vinheta e bora para o vídeo. Então, o vídeo de hoje vai se tratar sobre o concreto. O que é concreto? Primeiramente, esse vídeo é destinado para todos aqueles que estão construindo, reformando, pedreiros, donos de construtora. Então é no âmbito geral da construção civil. Todo aquele que trabalha na construção civil ou que mexe com obras, esse vídeo é indicado para vocês. Porque vocês vão entender um pouco do que é o concreto, do que se trata o concreto. O concreto, a definição de concreto, de forma básica, é a mistura de grãos grandes, grãos miúdos e de um material que vai juntar esses dois materiais. Então vamos lá. O concreto nada mais, nada menos é que brita, areia e o cimento. Então a mistura desses três componentes forma o concreto que a gente utiliza nas nossas obras ao redor do Brasil. Mas existem várias categorias de concretos que existem, não é somente uma. Mas nesse vídeo trataremos de 3 traços de concretos que são mais usados e qual que é a definição deles para cada tipo de obra. Então, no âmbito nacional do Brasil, há 3 tipos de obras que se encontram. Obras de grande porte, obras de médio porte e obras de pequenos porte. Então vamos lá para a definição de como é cada uma dessas obras. As obras de grande porte é a construção que tem de 10 a 14 pavimentos. Então, a construção que tem de 10 a 14 pavimentos, ela é definida como uma obra de grande porte. E aí há um tipo de concreto, um tipo de traço de concreto que deve ser utilizado na definição e na construção desse tipo de obra. Para que, mais uma vez, o concreto ele seja produzido com o menor custo possível e também tenha a melhor segurança. Porque numa construção civil, não é só o dinheiro que tem muita importância, e sim a segurança. Porque não adiantaria nada a gente construir uma obra com um custo muito baixo, e depois dela construída ela cair, ou talvez até sofrer um acidente e matar alguém. Então, o que a gente quer é uma obra com um custo baixo, mais baixo possível, e com a segurança que as normas do governo ela pede. Também temos obras de médio porte. Obras de médio porte é definida por 4 pavimentos e no máximo de construção de 2.000 metros quadrados. Então essa é a tipo de construção de médio porte. E temos as de pequeno porte, que são de 2 pavimentos e até 250 metros quadrados. No Brasil em geral, principalmente nas cidades do interior, a gente vai encontrar obras de pequeno porte. Há obras de médio porte e de grande porte, mas a mais comum em cidades do interior são obras de pequeno porte. Em cidades grandes, como capitais ao redor de todo o Brasil, há obras de diversos tamanhos, obras de pequeno porte, de grande porte, de médio porte. Mas vamos um pouco entender o que o concreto ele é relevante na construção civil e como é a aplicação dele da melhor forma possível. Vai aparecer aqui em cima uma tabela com esses 3 tipos de concreto. O concreto de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Então vamos lá. Primeiramente, obras de grande porte é o mais indicado pelas normas do governo a utilização do concreto 25 MPa. De uma forma básica para a gente entender, a sigla MPa é o cálculo de tensão e de compreensão que o cimento aguenta por metros quadrados, por centímetros quadrados. Aí vai de cada engenheiro fazer o cálculo para a gente compreender de melhor forma. Mas as obras de grande porte se utiliza o concreto 40 MPa. Vamos lá. O que é esse concreto MPa? Ele é fabricado por um saco de cimento, uma lata de areia e 2 latas de brita. Então esse é o concreto que é utilizado em obras de grande porte. Esse concreto ele tem menos porosidade, então ele é mais resistente tanto a meios agressivos como contato direto com a água.
ele é utilizado para fazer estruturas armadas de prédios, também aquelas vigas que sustentam edifícios de 10 a 14 pavimentos. Então, esse concreto, ele é um concreto que tem uma grande responsabilidade, porque esse concreto ele aguenta muito peso em estruturas grandes e, mais uma vez, é um cimento mais caro, porque é para obras de grande porte, mas é essencial usar esse cálculo de 40 MPa, porque esse concreto ele traz uma segurança elevada para edificações de grande porte. Pode ser usado outros tipos de concretos, mas não é o indicado, porque esse concreto ele vai evitar tantos problemas de longo prazo, como infiltrações, também com que o prédio, a sua estrutura, ela seja comprometida. Então, quando é fabricado ou construído uma obra de grande porte, os engenheiros e arquitetos envolvidos naquela obra, ele indica esse tipo de concreto para que a obra ela não corra o risco de ter problemas a longo prazo e também não causar tragédias nacionais e até mundiais, porque imagina um prédio de 14 pavimentos cair, causa um estrago muito grande, tanto financeiro como até em perda de vidas. Agora, o concreto utilizado em obras de médio porte é o 35 MPa. Ele é composto por um saco de cimento, 1,5 lata de areia e 3 latas de brita. Então, esse concreto é utilizado em lajes, pilares e vigas, porque esse concreto ele vai aguentar um certo peso, como de casas de 4 pavimentos, então ele tem que aguentar um certo fator de peso para que aquela obra ela também não tenha a sua estrutura corrompida e também que o dinheiro aplicado naquela obra ela seja gasto da melhor forma possível. Agora, o concreto que mais se utiliza em obras em todo o Brasil é o concreto 25 MPa. Concreto 25 MPa é para estruturas comuns como sapatas, estacas, pilares, vigas e escadas. Então, esse tipo de concreto é indicado para a fabricação de sapatas, estacas, pilares, vigas e escadas na construção civil. Mas existem outras infinidades de tipos de concretos que existem. Por exemplo, eu pelo menos conheço 12 tipos de concreto que existem. A gente mencionou só 3 por enquanto. Aí existe concretos comuns de tensão e também de compressão de 18 MPa, de 15, de 12, de 10, de 8 MPa. E é interessante notar que esse tipo de concreto, tanto para grande, médio e pequeno porte, eles devem ser respeitados as normas da construção civil. Porque com certeza, se você respeitar as normas do governo, as normas da construção civil para fazer a sua obra ela vai ter um custo na maneira adequada e também o risco de acontecer algum problema de longo prazo, ele é quase nulo, porque você está construindo conforme pesquisadores, cientistas estudaram e desenvolveram um tipo de aplicação ideal para o concreto que você deve utilizar na sua obra. Mas qual que é a importância dos traços de concreto na minha obra? Então, primeiramente, o primeiro motivo é que se você usar a quantidade certa dos traços para concreto, o custo da sua obra pode variar, mas em torno de 40% mais barato se você utilizar da forma correta. Então, e a gente também tem que saber manusear esses tipos de traços. Por exemplo, se eu pôr mais areia, mais brita, pode encarecer o concreto, porque não é o traço ideal. Então, respeitar o traço ideal vai fazer com que a obra ela seja num custo mais ideal possível. Também, o segundo motivo é que se você usar o traço ideal, a sua obra ela vai ter a durabilidade da estrutura da forma adequada. Então, isso quer dizer o quê? Se eu utilizo as normas do governo para fazer concreto, minha obra ela vai durar e vai ter menos problemas, porque é a forma ideal de se utilizar esse tipo de concreto. Mas talvez você esteja se perguntando, como escolher o traço de concreto ideal?
Então, o traço, primeiramente, ele precisa garantir que o concreto preparado tenha a menor resistência mínima esperada. Então, quer dizer o quê? Se você vai construir uma obra que está te pedindo um concreto de 25 MPa, se você usasse um concreto de 35 MPa, você estaria gastando dinheiro desnecessário. Então, você usa a mínima estrutura de concreto específica. Se pedir 25, use 25. Se pedir 22, utilize, se não tem concreto 22, utilize um 25, para que essa obra ela tenha o mínimo concreto que é pedido pelas normas do governo. Também a gente deve encarar, ao escolher o tipo de concreto, os meios externos ou agentes agressivos que vão interferir. Por exemplo, se a laje ela é aberta e vai ter excesso de água ali em cima, a água ela é um tipo de agente que com o tempo ela vai desgastando aquele cimento, porque o cimento ele sendo poroso, aquela água vai infiltrando dentro do cimento e fazendo com que aquela estrutura ela fique mais frágil e pode causar infiltrações, também quedas de laje e outros tipos de coisas que a gente não deseja que aconteça no nosso concreto. E a terceira, a mistura ideal dos traços de cimento, ela nos traz um custo ideal da nossa obra. Então, utilizar os traços com maior proporção de cimento, por exemplo, por mais cimento que o ideal para fabricar um traço de concreto, vai elevar o nosso custo na construção civil. Porque o cimento ele é um dos materiais que é mais caro na fabricação do concreto, se não o mais caro. Então, mesmo que pareça de forma básica, escolher o traço de concreto, usar o concreto de forma ideal, é bom a gente pesquisar, porque isso, no final da nossa obra, vai fazer com que a nossa obra ela tenha um custo mais baixo e tenha uma segurança mais elevada. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre o concreto. Se existir alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de tipos de vídeos que vocês desejam que a gente realize para que vocês compreendam um pouco mais sobre a construção civil, que deixe no comentário, também deixe o seu like, comente, para que a gente entenda o que está ajudando e o que que vocês mais gostam de ver na construção civil. Também não esquecendo, espero que essa dica ela seja agradável. E sendo essa dica agradável, peço que mais uma vez deixe o seu like, porque o like ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo, para que a gente consiga trazer mais vídeos para vocês. Também, se possível, compartilhe esse vídeo com pedreiros que vocês conhecem, com serventes, também com engenheiros, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente consiga fazer conteúdos para mais pessoas possível. Dentre mais, muito obrigado por estar acompanhando o nosso vídeo. E até a próxima.